Olá, meus irmãos, nós damos graças a Deus pelo privilégio que temos de poder ministrar a palavra do Senhor a todos vocês. E nós vamos falar hoje sobre uma das doutrinas essenciais da fé cristã, um fato histórico, que é a ascensão de Cristo, a subida de Jesus Cristo às alturas, ao céu, para ficar à direita de Deus Pai. Nós vamos olhar isso a partir da palavra de Deus e também o dia do Senhor, de número 18 do nosso catecismo. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Também vamos fazer uma leitura nos versos 16 e 18. E Lucas 24, 48 e 53. O Senhor está dizendo o seguinte aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Também nesse mesmo sermão de Cristo aos apóstolos, o verso 16 a 18, ele faz a promessa do Espírito Santo, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nós vamos ainda ler em Lucas, abra sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Lucas, o último capítulo, a conclusão do Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do verso 49 a 53. 49 a 53. Então, nós lemos uma parte do sermão de Jesus aos discípulos, João 14. Isso aconteceu na noite anterior à sua crucificação. E aqui nós já temos o Cristo ressurreto, depois de ter aparecido aos discípulos por 40 dias, trazendo a mensagem de encorajamento. Ele agora, à vista dos discípulos, é erguido aos céus. Diz assim o Senhor Jesus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Amados no Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes da palavra de Deus, nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, que o Senhor Jesus, na noite anterior à sua crucificação e à sua morte, ele reúne os discípulos ao redor de si e ele traz palavras de ânimo, de encorajamento àqueles discípulos que estavam tristes, perturbados, desanimados, porque o mestre deles, o Senhor amado deles, já tinha dito a eles várias vezes que a sua hora estava chegando, que ele haveria de ser entregue para ser crucificado e morto na cruz. E agora Jesus, ele percebendo a tristeza dos discípulos, a angústia do coração deles, porque o mestre que tanto amavam haveria de deixá-los fisicamente, o Senhor se ocupa em dar encorajamento aos seus discípulos. Não fiquem perturbados no coração de vocês. Continuem crendo em Deus,
continuem crendo em mim. Saibam, meus discípulos, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. E vou voltar de novo para vocês. Saibam, meus discípulos, que vocês não ficarão sozinhos. Eu não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vocês. Enviarei a vocês o Consolador. E assim Jesus, com um sermão encorajador, ele traz paz, alegria, esperança aos corações dos discípulos entristecidos. E notem que depois da sua morte, o Senhor, ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como ele também já tinha anunciado anteriormente aos discípulos. Com o corpo glorificado, ressuscitado, vencedor da morte, o Senhor, ele apareceu aos discípulos por um período de 40 dias, para encorajá-los à missão de pregar o Evangelho a todas as nações, para também fazer-lhes promessas de que estaria sempre com eles, e principalmente a promessa de enviar o Espírito Santo para habitar na igreja e para encorajar os discípulos na pregação do Santo Evangelho. Então, depois de tudo isso, Jesus leva os seus discípulos para as redondezas da cidade de Betânia, próximo de Jerusalém, e ali no Monte das Oliveiras, o Senhor, com o seu corpo glorificado, ele é elevado às alturas, ele sobe aos céus, abençoando os seus discípulos. Agora, o que chama a nossa atenção, meus irmãos, é que assim que Jesus sobe à vista dos discípulos, e depois que ele é encoberto pelas nuvens, aqueles apóstolos, aqueles discípulos que anteriormente estavam entristecidos, eles agora, diz o nosso texto aqui que lemos em Lucas 24, versos 52 e 53, que eles voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo, cheios de alegria, e que estavam diariamente no templo louvando a Deus. Então, eles entenderam que a ascensão de Cristo, que a subida de Cristo aos céus era algo necessário, benéfico, proveitoso para a obra da igreja, para o cuidado de Cristo com a sua igreja. E é isso que nós queremos olhar aqui com os irmãos, com vocês que nos ouvem, a bênção da ascensão de Cristo para a vida da igreja. E nós podemos resumir a mensagem no seguinte tema: Cristo subiu ao céu para abençoar a sua igreja na terra. Nós vamos olhar esse assunto, observando duas coisas, irmãos. Primeiro, o significado da ascensão de Cristo, o que realmente foi esse evento histórico, o que significa isso. Em segundo lugar, os benefícios, o que é que nós, como igreja, como cristãos, ganhamos com a subida de Cristo ao céu. E nós vamos olhar isso a partir do dia do Senhor 18, do nosso catecismo. E se você olhar na pergunta e resposta 46, nós temos aqui, meus irmãos, no dia do Senhor 18, seguinte pergunta e resposta. Pergunta 46 diz assim: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? É isso que nós confessamos cada domingo no Credo Apostólico. E a resposta é que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a ascensão de Cristo ela foi realmente um acontecimento histórico. Assim como o nascimento de Jesus, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição depois do terceiro dia, a ascensão de Cristo, a subida de Cristo foi um evento histórico, único na história do mundo e na história da igreja. Exatamente 40 dias depois da ressurreição, ele é elevado aos céus. Na cidade, próximo à cidade de Betânia e diante dos olhos dos seus discípulos. Jesus tinha falado sobre isso muitas vezes aos seus discípulos. Ele disse: eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai.
Vou subir para o meu Deus e vosso Deus. Ele falou isso aos seus discípulos também. Ele já tinha testemunhado, ele já tinha afirmado que a sua ascensão haveria de acontecer em breve. E agora os discípulos são testemunhas oculares desse fato. E eles registraram na Escritura, na palavra de Deus, o que eles viram com os seus olhos. Cristo sendo elevado às alturas. É importante destacar isso como um evento histórico, porque há muitos que negam esse fato. Há muitos que dizem, não, isso não aconteceu, isso vai contra a lei da gravidade. A ciência tentando explicar isso. Mas nós temos aqui aquele que é o Senhor do céu e da terra, aquele que tem toda a autoridade e todo o poder em suas mãos, que acalmou o mar, que acalmou o vento, que multiplicou o pão e o peixe. Ele é também o mesmo. Ele é também o mesmo que com o seu corpo glorificado foi elevado às alturas à vista dos discípulos. Mas a ascensão de Cristo, ela não é somente um fato histórico, ela também indica que ele subiu ao céu realmente com o seu corpo glorificado. Irmãos, aquele corpo de Jesus, depois da ressurreição, era um corpo totalmente diferente do corpo que ele tinha antes. Antes ele estava sujeito a fraquezas, a tentações, no seu período de humilhação, sujeito à própria morte, e de fato ele morreu. Mas agora ele tem um corpo glorificado, um corpo perfeito, um corpo livre das limitações humanas. E com este corpo ele apareceu às mulheres na manhã da ressurreição, apareceu várias vezes aos seus discípulos, pôde conversar com eles, pôde comer e beber com eles, pôde ser tocado por eles. E foi com este corpo glorificado que ele subiu ao céu. Isso nós confessamos aqui na nossa confissão, quando dizemos na pergunta e resposta, na 47. Nós dizemos que segundo a sua natureza humana, Cristo não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, ele jamais se afasta de nós. Segundo a sua natureza humana, ele não está mais na terra, porque com o seu corpo glorificado, ele foi elevado às alturas. Ele subiu para a presença de Deus. Meus irmãos, há muitos que negam esse fato de que Cristo está realmente com o seu corpo glorificado, perfeito, transformado nas alturas, no céu. Por exemplo, a teologia romanista, da Igreja Católica Romana, da Eucaristia, ela vai de encontro a esse fato, porque ela afirma que Cristo está presente corporalmente no pão e no vinho, que aqueles elementos eles são transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então isso vai de encontro a essa confissão nossa aqui, de que ele realmente está no céu. É claro que Cristo está presente em nosso meio, meus irmãos. Também quando nós celebramos a Santa Ceia, não transformado no pão e no vinho, mas ele está presente espiritualmente, em espírito, com a sua graça, alimentando e fortalecendo a fé da igreja, quando nós celebramos a Santa Ceia. Aqui nós confessamos que ele, com a sua graça e o seu espírito, jamais se afasta de nós. Há também aqueles chamados teólogos liberais que rejeitam os milagres da Escritura e que também afirmam que Cristo ele foi com o seu corpo não exatamente para um lugar, eles negam que Cristo foi com o seu corpo glorificado para um lugar chamado céu, um lugar espacial. Eles não veem o céu como um lugar real, espacial, assim como a doutrina, a teologia liberal, ela nega a realidade do inferno, ela também nega a realidade do céu. Eles entendem que Jesus está apenas numa condição espiritual superior, e não que ele está realmente com o seu corpo no lugar chamado céu. Mas a Bíblia vai de encontro a isso. A Bíblia fala, sim, do céu como lugar real da habitação de Deus.
onde não somente residem os anjos do Senhor, mas também as almas dos santos que já morreram em Cristo e o próprio Cristo glorificado à direita de Deus Pai. Você vai ver isso em Hebreus 12, 22 a 24. Você vai ver isso em Romanos 10, 6 e 7. A ascensão, meus irmãos, ela não só foi um evento histórico, ela não só foi uma manifestação de que Cristo subiu ao céu com seu corpo glorificado, mas ela também indica que a subida de Jesus ao céu foi também uma manifestação da sua exaltação gloriosa. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós devemos distingui-la em dois aspectos, em duas fases. Primeiro foi um estado de humilhação. Primeiro ele veio como um servo sofredor. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui ele sofreu toda a sorte de humilhação, até a morte da cruz e o seu sepultamento. Isso foi de fato a descida dele ao inferno, como nós ouvimos na última pregação. Ele desceu ao inferno, ele veio exatamente para se humilhar. Mas a partir da sua ressurreição, começa uma nova fase no ministério redentor de Cristo em favor da igreja. É o seu ministério agora como rei vencedor, como aquele que é o Senhor glorioso, que tem todo o poder em suas mãos, não mais limitado, mas agora exaltado pelo Pai a um lugar de honra e glória à direita de Deus. É aquele que agora tem, como disse aos discípulos antes de subir aos céus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, isso é consolador para a igreja peregrina. Nós temos um Senhor que reina, que é soberano, que está exaltado acima das alturas. Aquele que o Pai exaltou acima de tudo e de todos, para governar sobre todos. E de um modo especial para cuidar da igreja, porque a Bíblia chama o nosso Senhor de supremo pastor e bispo das nossas almas. Aquele que nos vê lá de cima, aquele que nos protege e guarda na nossa peregrinação. Esse é o nosso Cristo. Ele tem os seus olhos fitos na sua noiva na terra para cuidar dela, para protegê-la do mal, para guardá-la em perseverança. De fato, irmãos, a ascensão de Cristo, ela tem um proveito grande, benéfico para a nossa fé. Isso é que nós vamos observar agora. Essa ascensão, ela tem benefícios para a nossa fé. Isso nós confessamos aqui. Eu queria ler e queria enfatizar especialmente a pergunta e resposta 49 do Dia do Senhor 18. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Veja como a nossa confissão tem esse cuidado de aplicar a doutrina na vida da igreja. Sempre perguntando qual é o proveito, qual é o benefício dessa obra de Cristo para conosco. Isso é feito com relação ao nascimento de Cristo, com relação à morte de Cristo, com relação à ressurreição de Cristo. E agora também a pergunta é, de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Olha só, irmãos, a resposta. Primeiro, ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como uma garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. E terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Meus irmãos, a ascensão de Cristo, ela é proveitosa para nós. E quando nós entendemos isso, nós também podemos nos alegrar, louvar e adorar a Deus, como os discípulos fizeram, observando o seu Senhor subir às alturas. Porque agora nós sabemos que ele subiu ao céu, não simplesmente para descansar das suas obras, não simplesmente para deixar de trabalhar pela igreja. Não, Jesus subiu às alturas para continuar servindo a igreja, trabalhando em favor da igreja.
E agora ele é, diante de Deus, o Pai, o nosso advogado. A nossa confissão aqui, quando diz isso, ela fundamenta em 1 João 2, verso 1, que diz assim, João vai dizer à igreja: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, essa palavra aqui, advogado, é a mesma palavra que Jesus vai usar lá no seu sermão para os discípulos, lá em João 14, 15, 16, para chamar o Espírito Santo de Consolador. É aquele que se coloca ao nosso lado, é aquele que nos apoia, é aquele que nos defende, é aquele que nos auxilia em nossas necessidades. E o benefício que nós temos, irmãos, de ter Cristo como nosso advogado é, de fato, o benefício da intercessão de Cristo. Ele continuamente, diz a Escritura lá em Romanos 8, 34, ele continuamente intercede por Deus à direita de nós. Nós lemos isso também em Hebreus 7, 25, que ele penetrou os céus como nosso sumo sacerdote para interceder por nós à direita do Pai. Porque Jesus fez isso porque nós de fato precisamos da sua intercessão. Afinal de contas, quem de nós, irmãos, vive nesta vida sem cometer erros, sem pecar? Mesmo aqueles que já nasceram de novo pelo Espírito, nós sujamos os nossos pés na poeira do pecado enquanto aqui caminhamos. E somente Cristo pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Somente Ele pode interceder por nós, porque Ele é o justo, aquele que cumpriu perfeitamente a justiça do Pai. Ele intercedeu por nós aqui na terra, você lê isso em João 17. E agora, em seu estado de glória, Ele continua a interceder por nós à direita de Deus. Porque o Deus que é santo, Ele não tolera o mal. Ele enxerga os nossos pecados e isso provoca a sua ira. Mas aí, quando Ele olha para o seu Filho, as marcas do Calvário, dos cravos em suas mãos, quando Ele olha para o seu Filho revestido em vestes brancas, representando a sua perfeição e justiça, e quando Cristo diz ao Pai: Pai, eu paguei o preço pela redenção dessas ovelhas, eu derramei o meu sangue por elas, eu morri por elas, perdoa, aceita essas pessoas em tua presença, porque eu as resgatei dos seus pecados, eu clamei na cruz, está consumado, eu cumpri a tua justiça em favor delas. E amados, que coisa maravilhosa, o nosso Deus, ouvindo a intercessão de Cristo, não a intercessão dos santos falecidos, porque também eram pecadores como nós, mas a intercessão única do Filho de Deus. Ele nos aceita, Ele nos perdoa, Ele nos purifica do nosso pecado. Então você, aonde você estiver, se porventura você tem sido afligido com seus pecados, aonde você estiver, você pode, em nome de Jesus Cristo e pela mediação dEle, confiado na intercessão dEle, confessar os seus pecados a Deus. Porque Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado à direita do Pai. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Cristo, Ele voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos. E nós também, que estamos unidos a Ele pela fé, seremos submetidos a esse julgamento de Deus no último dia. Mas aquele que vem como justo juiz, Ele é antes o nosso justo advogado. Portanto, você não precisa temer o julgamento final, porque você vai ser declarado limpo, inocente, porque Deus vai ver em você a justiça, a perfeição de Cristo. Ele é o nosso advogado à direita do Pai. Em segundo lugar, irmãos, a ascensão de Cristo é uma garantia de que estaremos com Ele no céu.
Isso é o que nós confessamos também na nossa confissão, que ele não somente é o nosso advogado, que intercede por nós à direita do Pai, mas também que nós temos a nossa carne no céu como garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros, como membros do seu corpo. Meus irmãos, aqui quando a confissão fala da nossa carne, aqui é no sentido o nosso corpo, esse corpo que nós temos aqui, material, ele será elevado para estar com o Senhor nas alturas. É interessante que a confissão aqui coloca Cristo como o nosso cabeça, aquele que nos governa, aquele que nos dirige, mas também aquele que está unido a nós, porque você não pode separar a cabeça do corpo. Então, Cristo, ele não se aparta da igreja, agora ele está conosco espiritualmente, mas em breve, meus amados, ele estará conosco pessoalmente, haveremos de vê-lo como ele é, haveremos de estar diante da sua face, contemplando o amado da nossa alma, o nosso Salvador. E que coisa maravilhosa, que bem-aventurança o Senhor promete à igreja: ver a Deus, estar com Cristo para sempre. Incomparavelmente melhor, Paulo diz isto. Essa é a garantia da ascensão de Cristo. Ele subiu, os anjos que apareceram aos apóstolos no dia da ascensão de Cristo, ele diz: porque vocês estão olhando para a altura? Este Jesus, que dentre vós foi elevado às alturas, voltará do mesmo modo como viste subir. E para que ele voltará? Não só para julgar e punir os ímpios, mas para habitar no novo céu e na nova terra que ele está preparando com a sua noiva, a igreja. Não tenha dúvida disso, meus irmãos. Esse corpo nosso que padece, que sofre, que morre até, ele será ressuscitado, reunido à nossa alma, será um corpo transformado, perfeito, semelhante ao corpo de Cristo, para habitar eternamente com ele. É Cristo quem garante isso. É Cristo quem diz lá no Evangelho aos discípulos, ele disse: não se perturbem no coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito a vocês. E aí ele diz aqui: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também comigo. Aqui nós temos, meus irmãos, uma promessa fiel, segura, consoladora da boca do nosso Senhor, aquele que é a própria verdade encarnada. E como é bom ouvir isso, meus irmãos, principalmente quando estamos vivendo tempos difíceis, no meio de muita luta, de muita aflição, de muita tribulação, sendo cada dia colocado diante da realidade da morte. Que bom ouvir que nós não caminhamos para uma vã esperança, que depois que morreu, acabou, que não existe mais salvação, vida com Cristo, nada disso. A nossa peregrinação, ela pode sim ser sofrida, mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos que há um futuro glorioso para nós em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um lugar que a Bíblia chama de paraíso, pátria celestial, um lugar onde há muitas moradas, há espaço para todos aqueles que vêm a Cristo pela fé, um lugar onde não mais a dor, a enfermidade, a doença, o pranto, o luto não terão mais lugar, mas uma vida de perfeição com Cristo. Ele garante isso com essa promessa:
Mas ele garante isso também na sua oração sacerdotal pela igreja, quando ele diz assim, lá em João 17, 25, ele diz assim, olha o que Cristo orou aqui por nós, que nele cremos. Ele disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a vontade de Cristo, a vontade que é aceita pelo Pai, porque ele foi fiel até a morte. E a vontade dele é que estejam com eles todos aqueles que o Pai lhe deu, todos aqueles por quem ele veio morrer e derramar o seu sangue. Isso é a garantia, irmãos, da ascensão de Cristo, de que também um dia nós vamos subir para encontrar com ele nos ares e viver com ele eternamente, onde o céu vai se unir à terra e será perfeito para uma habitação eterna do povo de Deus. Isso é a promessa da palavra do Senhor. Finalmente, a ascensão de Cristo, ela é benéfica, ela é proveitosa para a nossa fé, para a nossa salvação, porque não só ela indica que Jesus subiu para interceder por nós à direita de Deus, para continuar o seu serviço sacerdotal em nosso favor, não só porque ela garante que a nossa carne aqui vai um dia estar também aonde Cristo está, no estado glorioso de perfeição que ele agora se encontra, mas também porque ele subiu ao céu para de lá nos enviar o Espírito Santo. Meus irmãos, aqui também nós confessamos isto, que Cristo nos enviou, ele subiu ao céu porque ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus e não as que são da terra. Jesus prometeu aos discípulos no seu sermão consolador, na noite anterior à sua morte, não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos e desamparados. Mas eu vou enviar para vocês o Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco e habite em vós. Foi isso que Cristo prometeu. Por mais de uma vez, se você puder depois ler com calma, João 14, 15, 16, você vai ver por mais de uma vez ele promete enviar o Consolador. E Jesus cumpriu a sua promessa, quando no dia de Pentecostes, a igreja reunida em Jerusalém, ele derramou o Espírito sobre a sua igreja de forma extraordinária, enchendo os discípulos do Espírito Santo e encorajando-os à missão de pregar o Evangelho. Você lê sobre isso em Atos 2, de 1 a 4. Jesus disse, permaneçam aqui até que vocês sejam do alto revestidos de poder. Ele falou isso 40 dias depois de aparecer aos discípulos, subiu aos céus e alguns dias depois o Espírito foi derramado sobre a igreja. E Pedro pregou um sermão glorioso. Muitas pessoas, 3.000 pessoas se converteram a Cristo pelo poder do Espírito Santo que ele derramou sobre a sua igreja. E Pedro disse no seu sermão, exaltado à destra de Deus. Ele fez isso, ele derramou o Espírito. É ele quem está fazendo isso que vocês estão vendo e ouvindo. Foi a pregação, o que Pedro disse na sua pregação. Irmãos, isso é consolador para nós. Cristo subiu para nos enviar o Espírito Santo. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo ele foi enviado por Cristo para nós como um penhor, uma garantia da vida eterna para nós. Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Por exemplo, ele diz assim, Efésios capítulo 1, no verso 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa,
Aí Paulo diz, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua glória, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo vai dizer isso também lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 5, quando ele está falando que a nossa glorificação, ela vai acontecer porque Deus já nos deu o Espírito como penhor. E é esse Espírito quem nos garante a vida eterna. Esse Espírito é como se fosse o primeiro pagamento da nossa herança, que é o céu. O Espírito habitando em nós, irmãos, ele está nos santificando, ele está nos preparando para herdar a herança celestial, para viver eternamente com o Senhor. Então, quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, isso não só lhe fortalece na sua vida de fé, de luta contra o pecado, mas isso também garante a você que esse Espírito que hoje habita em você, ele consola, guia você na verdade, dá a você entendimento para entender a Escritura. Esse Espírito é quem vai ressuscitar e glorificar você para viver com Cristo. Ele é o penhor, a garantia da nossa herança. Mas também o Espírito, ele atua, pelo poder do Cristo enviou o seu Espírito para que, pelo poder do Espírito Santo, agora nós que estamos em Cristo, busquemos as coisas do alto, onde ele vive, e não as coisas que são desta terra. Nós vamos terminar mostrando isso aqui, quando Paulo diz em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, Colossenses 3, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. É claro que você aqui, quando Paulo diz pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, ele não está querendo dizer agora que você deve se esquecer e abandonar os seus deveres, as suas obrigações como cidadão, como pai de família, como trabalhador, como membro da igreja, e apenas viver em contemplação, aguardando a volta de Cristo. Não. Ele está dizendo aqui que você deve, quando ele diz não pensar nas coisas da terra, o contexto vai dizer mais adiante que as coisas da terra é a nossa natureza pecaminosa, é tudo aquilo que nos leva ao pecado. E não pensar nas coisas da terra, ele vai dizer, é fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, a avareza, que é a idolatria. E aí ele continua falando sobre tudo aquilo que deve ser deixado para trás, todo o pecado, se despojar de toda ira, indignação, maledicência, mentira, ódio, vingança, tudo isso deve ser deixado para trás. E agora você deve pensar nas coisas do alto, na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida de piedade, nas coisas do reino, no serviço ao Senhor da sua igreja, preparando-se para encontrar com Ele. E eu pergunto, você deseja habitar com o Senhor na glória? É claro que se alguém fizesse uma pesquisa, você gostaria de ir para o céu, ia ser 100% as respostas. Claro que sim, quero. Mas, irmãos, o céu, que tipo de lugar é o céu? O céu é um lugar de santidade, de santificação. Então, será que alguém que pensa nas coisas da terra, que vive para si mesmo, para os seus pecados, pode pensar nas coisas do alto? Pode almejar o céu? Então, aquele que almeja o céu é aquele que deixa as coisas desta vida. Ele busca a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. O céu é um lugar para você que procura viver em santidade, que procura abandonar os seus erros, os seus pecados, para viver em perfeita integridade e obediência diante do Senhor e dos homens. Portanto, se nós almejamos o céu, se nós desejamos estar na glória com o Senhor, como Ele garante e promete,
nós devemos buscar as coisas do alto. O Espírito nos capacita a isso. O Espírito nos conduz a essa busca. Mas ela é também uma responsabilidade nossa. É um chamado do Evangelho para você que crê. Santificar para desfrutar em breve da vida eterna, a herança celestial que o Senhor está preparando e dará a todos aqueles que eu amo. Que o Senhor nos ajude a entender e aplicar em nossa vida o Evangelho da ascensão de Cristo. Ele subiu ao céu para ser o nosso advogado, para interceder por nós. Ele subiu ao céu para garantir que a nossa carne um dia esteja glorificada junto a dele. E ele subiu ao céu para continuar conosco através do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos conduzindo de vitória em vitória para a glória celestial. Que Deus abençoe. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. E rogamos que ela seja aplicada no nosso coração e que o teu Espírito nos dê o entendimento para viver o Evangelho de Cristo. Atua em tua igreja, Senhor. Opera pelo teu Espírito nos corações dos irmãos, dos que nos ouvem, para que compreendam esse Evangelho e ainda mais se jubilem no Senhor e vivam para a glória do Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas. Ó Deus, nos ajude a buscar as coisas do alto enquanto aqui vivemos, a ansiar pelo céu, pela vida com Cristo. Nos console em nossas aflições, Senhor, porque este mundo é mau, estamos vivendo dias complicados e difíceis, mas temos o Senhor conosco todos os dias ao nosso lado e temos a promessa de que a nossa carne estará com o Senhor. Também oramos para que o Senhor nos dê uma vida de verdadeiro arrependimento. Confessamos a Ti os nossos pecados, confiados na intercessão de Cristo. Que o Senhor nos purifique das nossas iniquidades e faça de nós um povo santo, íntegro e obediente ao Senhor. Que Tua palavra habite ricamente em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor na sua vida, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família. Amém.